Eu sou a Ravena, eu tenho 29 anos, quase 30. Eu sou daqui de Curitiba mesmo, em região metropolitana, né? Nasci aqui, mas morei minha vida toda na região metropolitana e atuo mais artisticamente na região metropolitana. E a minha primeira formação é em design de moda, então eu me formei, sei lá, já faz uns 10 anos em design de moda. Atuei na área bastante tempo, acabou que, assim, não fui me desidentificando. Eu gostava muito, e aí atuando no mercado de trabalho foi uma coisa muito exaustiva, né? E, enfim, aí eu fui saturando de trabalhar com a moda, não pelo artístico, pelo técnico, mas pelo ambiente. E aí surgiu a oportunidade de eu migrar para animação, né? Eu meio que fugi da animação minha vida inteira, mas eu vou cair na animação, né? Então, meu pai, que é o Anderson, trabalha com direção de arte, ilustração, animação, web designer desde sempre, que eu conheço por gente, né? Meu pai sempre foi artístico, sempre teve prancheta de desenho em casa, sempre caneta, tudo. Assim, cresci já nesse ambiente, mas fui para uma área de design que não era tão, né, assim, próximo, né? Que é o design de moda. A gente tem toda a teoria de design, mas, né, é uma prática diferente. E aí eu não queria fazer animação, não queria trabalhar com isso, né? E acabou que quando eu saturei da moda, surgiu a oportunidade de, né, o Anderson estava começando o estúdio, porque só ele fazia as animações, né? E aí foi quando ele começou a focar só na animação mesmo, durante muito tempo. O pai foi diretor de arte de audiovisual mesmo, né? Videoclipe, propaganda, campanha de vídeo mesmo, né? Direção. E aí quando ele focou mais na animação, começou a engajar o YouTube e a produzir mais focado. Aí, né, combinou com o momento da minha saturação, ele falou se eu quisesse trabalhar com animação, eu poderia, né, entrar junto com ele. Aí eu comecei a trabalhar com ele fazendo só as animações mesmo, né? Como eu já sou do ramo de design e eu cresci, né, no ambiente de animação, então muita parte da teoria não, assim, não foi uma coisa escrito ou, enfim, muita coisa de ver e de fazer, de estar acostumada com ele, né? Mas aí a gente foi mais na prática do software, assim. Não foi tanto na técnica da animação. Eu só tive que me adaptar ao software porque a gente sempre fez muita brincadeira de desenho, muita brincadeira de ver também meu pai mexendo. Quando não tinha internet, né? E eu era pequena, meu pai me botava no CorelDRAW e eu ficava brincando no CorelDRAW, assim. Então, eu já me familiarizei com muitas ferramentas digitais desde sempre. Então, eu só tive que me adaptar ao software, assim. Porque daí a gente fazia teste no CorelDRAW, fazia algumas animações digitais, assim, de brincadeira, né? E aí, o software que ele escolheu para trabalhar aqui no estúdio foi o Morro, né? Que antes era Anime Studio. E aí, me adaptei ao software. Os princípios da animação fui pegando no feeling, também assim, como meu pai tem a questão da direção de arte, então, e era só eu e ele, então era muito faz, corrige, e ele vai passando o feeling, e depois eu senti a necessidade de realmente ter a parte teórica para eu identificar o que não estava funcionando no visual, assim, por que está muito lento, por que esse movimento não está ficando tão próximo da realidade. E daí eu fui mais para a parte, assim, digamos, autodidata, não sei, porque aí eu fui ler livros sobre animação, né, que convenientemente, como meu pai trabalha com isso, ele tem muitos livros de animação e de teoria de animação. Aí eu fui ler esses livros, fui ver alguns vídeos, e aí fui fazendo também próprio YouTube, assim, né, você vai vendo. E dentro do audiovisual, aí eu comecei na animação e com o passar dos anos eu fui
expandindo para o audiovisual num todo, né? Então, além do roteiro, produção mesmo, pela questão... Eu acho que é mais a minha personalidade de ser mais a produção no quesito de organização, de produção, de fazer projetos, essas coisas assim. Daí eu fui migrando, mais faço animação ainda, né? Tudo, sempre que precisa, sempre que... Também às vezes tem projetos que eu tô mais a fim de animar do que de fazer produção, ou partes específicas, enfim. E aí meio que é isso, né? Faz mais de 6 anos que eu atuo dentro da animação aqui no estúdio. Basicamente meu universo de animação é aqui no estúdio, e daí faço motion, coisas assim que aí vão desencadeando pela necessidade, né? Às vezes precisa fazer uma coisa ou outra, eu vou aprendendo e fazendo. Mas como eu tinha essa bagagem do design, algumas coisas assim me auxiliaram, e aí eu fui pesquisando e lendo e tal. E até porque em determinado momento a gente teve a oportunidade de fazer o curso de animação para o Senai, né? E aí a graduação do design bastava, mas e eu tenho muito intuitivo e tal, mas eu precisava ter o referencial teórico para conseguir montar as aulas, né? E é isso, quando você ensina, você também se obriga a aprender muito mais para ter embasamento, né? Aí a gente fez foi logo no final da pandemia ali. A gente fez um curso EAD com o Senai de animação, módulo iniciante, intermediário e avançado. E aí eu tive que... precisava de um software gratuito, né? A gente não podia dar aula no software pago. Aí também tive que aprender a mexer no OpenToons, fazer as animações no OpenToons pra gente demonstrar na aula e os alunos podem fazer. Mas a animação é meio que, se você sabe fazer, você se adapta com o software a partir do tempo, né? Então, meio que é isso, eu acho. Uma grande salada, mas a minha animação é muito focada no longo e nas coisas que a gente faz aqui, mas emotions aí quando precisa. E às vezes eu pego outro de coisa assim de motion, mas eu prefiro fazer o motion no morro e gerar o vídeo, gerar o movie e tal, do que fazer no after. Eu não gosto muito do after, eu acho a timeline do morro e tal muito mais prática, e às vezes como a pessoa não precisa do arquivo bruto, ela só precisa do vídeo, aí eu faço geralmente no morro e só exporto e tal. Mas é meio que isso, eu acho que eu falei um pouco de tudo. Eu queria que você falasse também, o teu primeiro contato, na verdade, então, com a animação foi através do seu pai, e você faz a dublagem, né? Então, isso. Você comentasse um pouco de como que foi isso, porque você era criança. Sim. E até hoje você faz a dublagem. O contato de animação, realmente, como meu pai é muito do universo da animação, do gibi, assim, eu não sei como é uma vida sem ter referências artísticas dentro de casa, né? Sempre teve muito gibi, muita arte, saiu um vídeo novo, e meu pai tem essa interação com outros animadores desde sempre. Então lá nos anos 2000, assim, ele trocava VHS via correio das animações deles com animações de outros animadores do Brasil. Aí às vezes a gente, criança, né, vinha uma animação diferente lá pra gente assistir, que era uma coisa inédita, muito experimental, de outros animadores do Brasil, assim. Eu lembro que teve um filme que era tipo assim, uau, isso é 3D brasileiro, que era Cassiopeia. Eu nem sei se existe isso em algum arquivo e tal, não me lembro o nome do artista, mas aí veio a VHS, a gente viu, assim, eu era bem criança, e era tipo um mundo de robozinhos e tal, e era um 3D bem, porque era 99, 2000, assim, e o cara fez um filme independente, 3D, e aí eu não sei exatamente como que isso chegou, né? Se eles trocavam ou se era tipo uma coisa embrionária do, sabe, Patreon, uma coisa assim. Mas esse cara, aí chegou o vídeo lá, né? A fita, a gente assistiu. E aí tinha muita coisa experimental em casa por conta dessas trocas, né? Envios e tal. E aí sempre teve essa interação com a animação. E ali em 99, 2000, meu pai também experimentando, criou o Momidron, que era uma coisa bem escatológica, e sabe, assim, porque
meu pai me teve muito novo, né? Então eles eram muito novos enquanto a gente era criança, né? Então eles tinham esse humor, assim, tipo, de 24, 26 anos, que era uma coisa meio quinta série. E aí precisava de uma voz, e meu pai tinha, né, uma criança em casa, então ele não estava a fim de fazer a voz, me botou para fazer as vozes, assim, ele falava a fala e eu repetia, né, porque eu não era alfabetizada, né, não lia. E aí a gente tinha um microfoninho, era tipo desses de karaokê, assim, era super podre, né, assim, era o que tinha na época. E aí eu gravava, meu pai ia falando as frases e eu ia gravando pra dublar o Mongo Drone e depois eu via pronto, né? Assim, achava o máximo, porque eu era criança e era minha voz e tal. E aí sempre fui dublando. Como era muito espaçado as produções, porque demorava muito e tal. Então, sempre que precisava, eu gravava algumas vozes. E aí sempre foi assim, a questão da dublagem. Depois a gente só fez um curso de dublagem mesmo, ali em 2019, 2020. Mas no restante a gente sempre ia treinando e meu pai fazendo a direção, né? Ah, mais alegre, mais aqui e assim, porque ele sabia exatamente o que ele queria pra animação. Aí foi assim, durante a adolescência era mais chato, né? Você não quer fazer dublagem e tal, você não quer parar e ficar fazendo dublagem. E como tinha essa questão da direção, né? Você acha tudo muito chato, porque você não quer fazer. Aí a gente. Daí teve um período que meu pai não aguentava a encheção de saco de dublar com a gente também, porque a gente reclamava. E aí teve uma série muda, assim, porque simplesmente ele não queria lidar com a gente adolescente fazendo dublagem e a gente não queria fazer dublagem. Aí teve alguns episódios mudos por isso, assim, mas ele seguiu fazendo, experimentando. E ele experimentou muitas coisas, né? Ele tinha muitas séries. Aí algumas outras coisas a gente dublava também. Às vezes eu fazia uma voz lá na Aranha Popô, fazia alguma coisa assim. E no caso, o Mob Drum foi o que o público se identificou no YouTube e o que decolou, né? Mas tinham outras séries. De todas as séries, o Mob Drum não é o favorito do meu pai, mas é o que, né, o público mais curte. Então a gente, né, acaba se afeituando e fazendo, né, com regularidade. Mas aí é isso, dublagem meio que também, comecei com 3 anos e hoje eu tenho, né, vou fazer 30 anos, então é meio que eu sempre dublei e é meio que isso, não tem muito, assim, claro que a minha voz era infantil e aí conforme a gente foi crescendo, eu tive que ir adaptando para fazer uma voz que ficasse mais parecida com o personagem, né? Aí hoje em dia eu consigo modular a voz por causa desse hábito mesmo de fazer. Por muitos anos eu fui animadora, né? E hoje eu sou produtora audiovisual, que aí eu faço as questões de produção de edital, produção de série, organizo, esse ano não tanto, né? Mas todos os anos eu organizava a agenda, questão de cronograma, vai sair, não vai sair, e né, concilio ali com o que o Anderson quer fazer e o que as crianças estão pedindo, tento lutar pelas crianças, né, e encaixar temas que às vezes ele não tá muito a fim de fazer, mas as crianças estão pedindo, então tem que fazer um gerenciamento ali do business mesmo, né, do que tem que sair, porque acaba que a nossa animação é uma animação bastante comercial, ela não é uma animação muito artística, né? A gente tem plena consciência disso, a gente sabe que a nossa animação não é experimental, não é muito artística, não é assim, e até porque a nossa produção é muito rápida, né? Você sabe, a gente produz sem storyboard para agilizar e a gente produz mais de 1 minuto por dia, né? De animação. Então, em média, nas semanas, agora a gente tá fazendo menos, mas a gente já chegou a produzir 16, 17 minutos por semana. Então é uma produção bastante alta falando de animação, porque, né, os estúdios demoram muito mais tempo para isso. Já teve anos que a gente produziu 7 horas de animação inédita, somando tudo, né? Então é muito conteúdo, bastante coisa, e a gente tem consciência que é comercial, que às vezes não sai o ideal, mas sai o possível, porque a gente tem
A gente tá numa plataforma que a gente depende de frequência. Um desafio. Hoje a gente tem uma equipe funcional e enxuta e que funciona muito bem, mas um desafio é contratação. Assim, tem bastante profissional talentoso, mas que não é profissional. A pessoa tem muito talento, o trabalho dela é muito bonito, mas ela não funciona numa equipe de animação ou uma coisa assim que, né, por conta do nosso fluxo, a gente precisa ter um ritmo, um fluxo, que a pessoa se adapte ao workflow, né? E algumas vezes a gente já tentou e a pessoa muito talentosa, faz animações muito lindas, mas ela não consegue se adaptar ao fluxo de trabalho da produção mesmo, assim, ela é muito mais artística do que prática, digamos assim. E hoje em dia não, né? A equipe tá boa, tá enxuta, as pessoas conseguem se resolver muito bem e de forma rápida, mas isso já foi um problema várias vezes de contratação, assim, de formar a equipe. E isso é o que a gente escuta também de outros estúdios, assim. Fulano de tal ou ciclano de tal é muito bom no que ele faz artisticamente, o portfólio dele é lindo, mas ele não funciona para trabalhar em equipe. E a animação, basicamente, todo mundo trabalha em equipe, porque a gente depende de dificilmente uma pessoa fazer um curto, alguma coisa sozinha, né? Um ilustrador, um cenarista, a gente precisa ter um universo de pessoas para construir um produto final. O problema também é a questão, assim, quando a gente fala de filme, de audiovisual, as pessoas pensam em outros audiovisuais, que não animação. E a animação acaba ficando como terceira via, acaba ficando, filme, documentário, o edital vem com rubricas muito grandes para esse tipo de conteúdo e a animação fica ali um valor menor ou cotas menores. Às vezes não tem nem cota exclusiva de animação, aí a gente compete com filmes live action e a animação, ela, na visão nacional, e também não sei no internacional, mas na visão nacional parece que as pessoas preferem um filme live action, em questão comercial, né? Para programação de cinema, programadores do Cinemark, se ele tiver que comprar um filme live action, um filme animação, ele vai preferir comprar o filme live action. E muitos editais da Ancine, do FSA, eles visam comercialização, né? Que o filme traga mais pessoas para a sala de cinema, óbvio. E a animação parece que não leva tantas pessoas. Eu não sei se isso é realmente uma questão mercadológica ou se isso é uma sensação. Porque, na verdade, quando a gente fala de animação, a gente está falando de uma criança, em sua maioria, a animação para cinema é público infantil. A criança nunca vai sozinha ao cinema, ela sempre vai levar um adulto. Então, na verdade, a gente tem uma duplicidade, né, de público. Mas essa eu não sei se é uma questão real ou é um sentimento, assim, que nós, estudos de animação, por exemplo, aqui de Curitiba, já falamos sobre. E essa competição mesmo, isso acontece entre uma animação e um filme comédia, em questão comercial, performance comercial, para Ancine, para FSA, eles vão preferir um live action de comédia do que animação. Então a gente tem a gente precisaria, sei lá, de cotas exclusivas, algum direcionamento, editais exclusivos de animação, coisas pensadas para animação. E meio que é isso, assim, até quando a gente fala do universo audiovisual, os representantes do audiovisual muitas vezes não trabalham com animação. E apesar do audiovisual ser um universo só, você produzir uma animação é completamente diferente de você produzir um live action. São universos diferentes, da mesma forma que eu não sei produzir um live action, a pessoa que produz um live action não sabe produzir uma animação. Então,
acaba que os representantes, em sua maioria, são produtores de filmes ou de séries e não de animação, e acaba que a gente não tem representatividade, obviamente, né? Isso eu busco um pouco essa representatividade, sempre puxo para o nosso lado. Ali no sindicato, por exemplo, né, que eu faço parte da diretoria do Sindicato Audiovisual do Paraná, e aí hoje, por exemplo, no sindicato nós somos, sei lá, umas 30 empresas, nós somos 3 empresas de animação, 27 empresas de diversificado, publicidade, propaganda, filme, série, enfim, outras produtoras. E aí a gente sempre tem que, quando vem uma lei, alguma coisa que a gente, né, tá tentando lutar a favor ou contra, a gente sempre tem que tentar encaixar animação ou ver coisas de animação, porque acaba que não faz parte do universo, mas faz, né? Você sabe, é a Bluba e mais, você sabe dos outros dois que participam? É a Spirit Animation, que é do Fernando, e a Caboing Studios, que é do Rodrigo. E essas são os 3 estúdios de animação que estão no sindicato. Claro que a gente tem a Abranima, só que a Abranima ela não é um sindicato, né? Ela é uma associação. Sim. Aí a performance é diferente, e aí são complementares, mas a representação é diferente, né? A representação no Senado, na representação, coisas assim, muito mais sindicato que vai, né? A Abranima faz representações diferentes, né? Assim, eles se complementam, mas são diferentes. Muitas vezes a gente se une, mas são questões diferentes. E, por exemplo, o nosso sindicato é do Paraná, então são questões, às vezes, que são muito diferente, né? A Abranima é nacional e Rio de Janeiro e São Paulo não tem outro universo, né, em relação ao Paraná. Mesmo que nós somos um polo forte de animação, temos muitos estúdios, pessoas, né, não sabem que a gente produz tanta animação no Paraná. E nós temos vários estúdios, né, muitos que fazem, inclusive, né, a Spirit faz Disney, várias coisas, e sai tudo daqui pro mundo e a gente meio que não sabe, né? Não a gente, porque a gente sabe, mas o pessoal em geral, né? Sim. As oficinas de animação é uma coisa que eu adoro fazer, assim, porque primeiro que é a formação de público, né? De certa forma a gente está levando para, né, a maioria das oficinas que eu faço são em áreas bem periféricas, tanto em Paranaguá quanto aqui em Curitiba. A gente atende escolas bem mais afastadas, né? Assim, que não tem tanto a oportunidade de ter eventos diferentes. Então, as crianças já estão muito mais abertas a receber a oficina, muito mais entusiasmadas. E então a gente está fazendo uma formação de público, porque possivelmente, né, a gente planta uma sementinha e pode ser que essa criança ela se sinta mais estimulada a ir no cinema, né? Claro que ela não tem poder de decisão, né? Mas ela se sinta mais estimulada a ir no cinema, a reconhecer produtos nacionais, a entender que existe um mercado de cinema no Paraná, que existe um mercado de animação no Paraná. Claro, são, né, 30 alunos ali, 30 alunos lá, né? A gente atende ali, por exemplo, se no negócio são 5 oficinas com uma média de 30 alunos. Aqui no Olhar de Cinema, no ano passado, a gente fez também, foi mais ou menos 2 oficinas, eu acho, mais ou menos também com 30 alunos. Esse ano a gente vai ter de novo, né, também um Olhar de Cinema, oficinas para as crianças. E é uma forma de levar o audiovisual para elas de uma forma diferente, né? Então, na oficina eu falo um pouco sobre o que é uma animação, como funciona, porque elas realmente não sabem, elas ficam maravilhadas que é uma sequência de imagens. Então, quando a gente vai... Eu vou bem passo a passo, porque em geral são entre 7 e 10 anos e às vezes entre 10 e 12. Aí eu só adapto um pouco a linguagem, né? Mas elas realmente, assim, elas não entendem, não sabem que a animação é uma sequência de imagens. É uma coisa muito abstrata. E aí a gente vai de passinho em passinho mostrando
que é a minha sequência de imagens, que dá o movimento, nananã. E aí explico a animação 2D, 3D, as diferenças e exemplos, né? Então trago muito exemplos próximos delas para que elas... Então, animação 3D, Roblox. Eles são muito animados, assim, eu conheço. Animação 2D, daí boto One Drone, boto One Piece, boto Naruto, que é um 2D, mas no estilo anime, eu vou explicando pra eles. E eles ficam tipo, meu Deus! Porque eles reconhecem e aí, tipo, aí eles já começam. E tal coisa, isso é animação 2D então, e tal coisa, isso é 3D. Tipo, eles já vão reconhecendo na cabecinha deles, ligando. Então, isso é 3D, isso é 2D. Na própria cabecinha deles, eles já vão fazendo o chaveamento a partir dos exemplos. Aí explico stop motion também, né? Mas aí a gente não tem tantas referências nacionais assim, mas no 3D a gente traga algumas coisas para eles, né? No 2D também trago muita coisa nacional para que eles vejam, que eles saibam que é feito no Brasil. Então, Irmão do Jorel é feito no Brasil, não sei o que é feito no Brasil. E eles vão tipo, meu Deus, não acredito. E até o Long Drone mesmo, né? Eu acabo colocando, falo que trabalho no Long Drone e falo que é daqui do Paraná e eles ficam, não acredito aqui, então quero trabalhar com vocês, né? Rola muito isso, porque sempre tem alguns que desenham, gostam de desenhar, e daí eles, eu sei, eu já usei o Flipaclip, é o que eles mais usam no celular para fazer animação, é o Flipaclip, é um aplicativo bem simples e eles fazem, aí eles já têm um primeiro contato, mas às vezes eles não entendem que aquilo que eles estão fazendo é realmente um processo de animação, quadro a quadro, enfim. Aí a gente vai tendo essa troca e no final das oficinas a gente faz a parte prática, que é um flipbook, né? Eu ajudo eles a fazer o flipbook. O exemplo é a bolinha pulando, só que a partir do momento, alguns têm uma certa dificuldade, mas a partir do momento que eles entendem que a animação é a sequência de imagem, eles criam coisas muito legais, assim, eles entendem que a sequência, um pouquinho de mudança, né, cada folhinha, e aí eles fazem, cada turma uma surpresa, assim, porque eles acabam fazendo, às vezes, flor brotando, aí nessa última em Paranaguá, as meninas fizeram um sistema solar girando, assim, né, aí quando passava ele ia o sol girando e os planetas trocando, assim. O menininho fez o taco de beisebol, bate na bola, a bola vem pra frente, quebra o vidro, assim. Então eles sacam o que eles têm que fazer e eles vão produzindo, assim. Claro que não na questão de qualidade de desenho, mas eles entendem a lógica da animação. E eu sempre fico bem satisfeita, assim, porque eles adoram, eles entendem, tipo, eu que fiz essa animação, que eles passam e realmente tá animando, né? Eles ficam, meu Deus, eu que fiz. Porque eles entenderam a lógica. Claro que não são todos, tem alguns que têm mais dificuldade de identificar mais ali em cima para fazer a bolinha pulando e tal. Mas, em geral, eles entendem. E aí a gente tem a formação de público, porque possivelmente eles podem se interessar na animação, no audiovisual. E entender que o cinema nacional é uma realidade, né? Acontece, a gente produz. E mesmo que seja só uma curiosidade, né? Eles não venham trabalhar com isso no futuro, nem nada disso. Eu acredito que é uma sensibilização, né? Eles vão olhar para o cinema nacional, animações nacionais com outro olhar, assim, com um pensamento de que realmente existem pessoas fazendo, que, né, eles sabem um pouco mais o backstage, por trás daquelas animações, e podem olhar com um pouco mais de carinho mesmo, né, para as animações. E o Zé Pinheiro foi uma ideia que eu tive, assim, eu sou da região metropolitana, fico muito lá, e frequentando os eventos culturais do município, assim, eu fui tendo nossa, a gente não tem nada que represente muito o município, é umas coisas meio, nada muito infantil, umas coisas muito voltadas para o adulto. E quando abriu o edital, era audiovisual e tinha a limitação de ser um documentário, né? Era um edital fechado de documentário. E eu queria, meio que
encaixar um produto, né, que fosse animação, que fosse um documentário, mas que fosse dentro do universo que a gente trabalha, que é o infantil, né, porque a maioria dos filmes ali, fora o Zé Pinheiro, todos os filmes do edital foram filmes para o público adulto. Então a criança já é mais negligenciada, além da animação ser um produto que não tem tanto, assim, não enche os olhos, né, das pessoas em questão mercadológica, as crianças acabam tendo só referências estrangeiras, né? E aí eu queria fazer muito para o público infantil, aí a gente foi, né, andando pela cidade pensando o que a gente podia fazer mesmo, uma busca assim. E aí eu faço muita pesquisa quando eu tô pensando em alguma coisa, né? Comecei a pesquisar a história de São José, que no caso foi onde a gente fez o edital, né? História de São José, o que tinha a ver com a bandeira, e fui, claro, né? São José dos Pinhais, aí pensei no Pinhão, e aí eu fui esboçando coisas e fazendo mil coisas assim, porque a minha ideia nasce primeiro no texto, e aí depois eu faço dela alguma coisa visual, né? Então, aí escrevi o que eu queria de projeto, queria um menino de 8 anos, que tivesse essa relação com São José. E aí primeiro a gente pensou em João Pinheiro, João Pinhais, e aí eu fui pensando em algumas coisas que tivesse Pinhais, e aí eu pensei, nossa, mas também Pinhais vem de Pinheiro, aí foi Pinhão, e daí eu pensei no João Pinhão, mas ia ficar muito feio, né, João Pinhão, não, na sonoridade não gostei, fui indo, e aí fui fazendo alguns esboços e tal, e aí veio os Zé Pinheiro, porque são José, né, então Zé, e aí Pinhais não queria, mas Pinhais vem do Pinheiro, Pinhão, e aí veio o Pinheiro, que também é um sobrenome que existe, né, para não ficar uma coisa tão confabulosa, né, Pinheiro é um sobrenome que existe. Aí a gente aí rascunhei o personagem ali para poder, eu precisava de um personagem para mandar pro edital, né? Então às vezes o prazo vence a criatividade, né? Tinha que fazer alguma coisa, fiz ele. Aí no fim eu gostei bastante do visual dele, e aí a gente começou a produzir, né? Não foi eu que fiz o roteiro, fiz a ideia, o argumento. Mas o roteiro não é muito a minha praia, eu não gosto de fazer roteiro, acho muito maçante, acho que eu me perco. E aí o Gabriel entrou por parte do roteiro, mas eu fiz toda a argumentação, então a estruturação do documentário, tudo que queria, toda a pesquisa, eu que fiz. O Gabriel fez o roteiro, que é mais a questão das falas, a ambientação. E aí fui trabalhando, né, a gente sentiu a necessidade daí num roteiro que tivesse um contraponto, de certa forma, né, para acompanhar, porque não ficasse só ele andando pela cidade. Aí a gente trouxe a Olivia, que seria uma prima dele, né, e aí pensando em coisas da cidade também, a gente tem uma fábrica de azeitona forte, né, aí a gente pensou azeitona, mas não ia botar azeitona, né, colocamos Olivia, porque, né, azeitona. Mas as coisas, pra mim, tem bastante referência, assim, sempre faço com muita referência coisas do meu universo. E aí a gente começou a trabalhar no Zé Pinheiro, né? Eu não queria tanto seguir a estética do Mombidron, eu queria que tivesse... Ele é, né, um pouco, mas não é tanto assim. E aí a gente teve mais liberdade de cenários, coisas assim, que eu fui trabalhando com vocês, né? Mas foi bem... Assim, parece que é um produto, né, que eu fui pensando para ganhar o edital, mas na verdade ele foi surgindo de forma natural, porque eu já estava indo em muitas coisas culturais de São José e já estava identificando que a gente não tinha isso, né, tanto que ia ter a Feira do Livro em São José para as crianças e eu queria fazer alguma coisa para estar na Feira do Livro. E já antes do Zé Pinheiro nascer, né? Aí a gente acabou fazendo um material para colorir do Mombidrongo com os patrimônios históricos de São José. Aí eu vetorizei os patrimônios, fiz os patrimônios vetor, né? E aí o Mombidrongo acompanhando, escrito Amo São José. Aí a gente fez, eu acho que fizemos 2.000, 3.000 impressões.
E aí a gente doou para a Secretaria da Cultura para que tivesse na Feira do Livro esse material para colorir. E aí a gente já tinha esses vetores dos patrimônios históricos. E aí quando eu comecei a pensar no Zé Pinheiro, né, eu queria alguma coisa que apresentasse os patrimônios para as crianças, porque a gente realmente tem os patrimônios, é quase tudo na mesma rua e a gente circula. É uma vivência que eu tenho, né, de São José e tal. E as crianças vão muitas vezes nos patrimônios, que é o teatro, que é a igreja, que é, né, enfim. Eu queria que elas tivessem essa visão também, o histórico mesmo dessas coisas. E aí eu fui trabalhando o Zé Pinheiro para isso, para ele ser ele não é um mascote da cidade, mas de certa forma, mais ou menos, né? Tipo, ele realmente, tipo assim, claro que na prática nenhuma criança de 8 anos gostaria dessa história como ele gosta, mas aí a gente tem uma liberdade para fazer um documentário infantil e as crianças curtiram muito, né? Quando a gente levou as crianças para o cinema para fazer as exibições, teve uma turma que saiu gritando, né? Zé Pinheiro, Zé Pinheiro! E daí foi muito recompensador, né? Muito massa. Hoje, olhando, eu faria algumas edições, assim, acho que talvez ficou muito extenso, muita falação, mas foi um primeiro projeto sozinho mesmo, sem meu pai, o Anderson, palpitar, assim, a gente foi fazendo aqui, sem ele palpitar muito no roteiro, não, na verdade não palpitou nada de nada, e aí hoje olhando, realmente ele ficou um pouco, algumas coisas assim, muito extensas e tal, faria um pouquinho, mas eu acho que valeu muito, assim, né? Aí agora a gente tem também a Pruca, que é um projeto, é uma história do Anderson, mas é um projeto meu, né? Porque a Pruca é uma história que o Anderson contava pra mim bem pequena, né? E que eu lembro desde sempre porque é uma criança que não gosta de arrumar o quarto. E eu era a criança que não gostava de arrumar o quarto, né? E ela vira jacaré. É uma história meio, né, pra você arrumar o seu quarto. Mas aí a gente conseguiu deixar de uma forma mais legal para as crianças e ela ganhou uma cara, né? Porque a Pruca é uma história contada, né? Então ela não tinha cara nem nada. Mas como meu pai é nesse universo criativo, então a gente tinha muitas histórias. E a Pruca é o que ele contava. Eu levantava muitas vezes de manhã, ia pra cama dele e falava, conta a Pruca. E aí não podia ficar inventando coisas da Pruca por horas, né? Assim, só falando coisas da Pruca. E é uma coisa que eu tenho muito, assim, da Pruca. Que, como era uma coisa infantil e ali, eu tava ali, ela é derivada da Cuca, né? Só que ela é Pruca. E aí ela é um jacaré e tal. E aí, meio que, aí a gente tá com esse projeto também para desenvolver, né, com outro visual, outra coisa também, mas, acho que é isso, eu vou falando sempre. Eu não sabia isso da Pruca, que era inspirado em você. Porque assim. eu não arrumava quarto durante, era sempre, tipo assim, o caos pra isso, aí tinha a Pruca que surgiu nessa questão dela, virou jacaré porque não arrumou o quarto. E aí, durante muitos anos, era só histórias da Pruca Jacaré, né? Porque ela virou um jacaré. Mas tinha outros, assim, tem um botijãozinho de gás, né? Um pequeno botijão de gás que viveu dentro. Muitas coisas, assim, que meu pai contava pra mim, que pra mim ficaram. E eu queria muito fazer a Pruca e não tinha encaixar no projeto. Aí, eu escrevi o argumento da Pruca também, aí incluindo a flora paranaense, né? Tipo, a Pruca é um jacaré, mas aí a gente transformei ela num jacaré do papo amarelo, que é um jacaré da Mata Atlântica. Daí eu incluí a Leona, que é um mico-leão da cara preta, que também é da Mata. Aí eu fui incluindo elementos do Paraná, fui criando esse argumento antes de ter qualquer edital, pensando em coisas do Paraná para trazer na Pruca, para enriquecer também a história, porque como é uma fábula infantil, ela não tem muita profundidade, ela é uma criança que virou um jacaré porque ela não arrumou o quarto. E, né, ela não pode voltar para casa porque ela é um jacaré, os pais dela não vão aceitar um jacaré. Mas aí eu fui trazendo esses outros elementos do Paraná, da Mata Atlântica principalmente, frutas da Mata Atlântica na história, fiz o argumento e aí
o Anderson escreveu o roteiro daí a partir desse argumento pra gente ter um roteiro mais estruturado, que tivesse mais elementos, outros personagens. E aí, que daí a gente tem também o Alberto, que é um sapo cururu, né? Que é um sapo normal de rio, aquele sapo mais tradicional, mas ele é um sapo natural da Mata Atlântica, vários elementos assim. Só que, claro, né, eu vou descobrindo tudo isso enquanto eu vou pesquisando. Assim, eu quero um sapo, que sapo eu posso colocar, né? E aí eu vou fazendo Montando, né? isso, vou fazendo muita pesquisa, vou pesquisando mesmo e bastante, tento pesquisar mais em sites oficiais, né? Tipo ICMBio, ou na questão de patrimônios históricos no IFAM, e vou vendo muitas coisas assim para tentar encaixar nas histórias que eu quero contar. Mas como produtora, né, nessa parte criativa assim, eu vou fazendo assim. E aí o visual da Pruca tinha um rascunho muito antigo, assim, também de 2004, que meu pai tinha feito o começo de uma tirinha que ele não tinha terminado, de mais ou menos como era a Pruca, e não tinha muita versão dela jacaré, tinha a logo da tirinha e a menininha, assim, era um primeiro quadro. Aí, no caso, daí o Cauê entrou pela ilustração do personagem a partir desse desmembramento, né, da tirinha ali e da logo e tal. E aí tá encaixando os elementos do Jacaré do Papo Amarelo e os outros personagens daí. Eu acho que o mercado da animação, basicamente, né, a maioria dos estúdios que eu conheço são gerenciados, os donos são homens, né? Então acaba que eu acho que falta o protagonismo feminino, não porque elas não são boas animadoras, mas é porque o mercado não dá muito espaço mesmo. Mas é montar um bom portfólio, porque olhando pelo lado de contratante, né? Uhum. Quando a gente está pesquisando novos animadores, acaba que os homens são mais certos de que o que eles fazem é bom, mesmo que não seja. Sim. E eles vêm com portfólios mais estruturados, com mais coisas, e as meninas vêm com uma maneira muito tímida. Meu trabalho não é bom, e aí elas não têm um portfólio estruturado, uma coisa assim, e aí fica difícil de você conhecer aquela profissional, porque ela não se mostra, ela não tem uma vitrine, um bom perfil ali de... Não precisa ser no Instagram, né? Mas um Behance, alguma coisa onde eu vejo aquele material. Porque muitas vezes os animadores homens, assim, a gente... Eu tô falando aqui bem do meu posicionamento enquanto pessoa física, né? Sim. E não enquanto Ravena trabalhadora do Agudo, né? Os homens acabam... Mesmo... eu fiz esse teste aqui, tá aí. Fiz esse desenho, tá aí. Tá tudo lá no portfólio. E as meninas ficam muito, né? Quando tiver muito bom, eu vou colocar. E aí tem pouca coisa. E a gente não consegue avaliar. Porque às vezes, mesmo que seja um teste, alguma coisa, quem vai definir se é bom ou não é quem tá contratando, né? Então, coloca lá o teste, coloca... Tem alguma coisa mais preenchida, sabe? Um pouco... Independente se você acha que tá um produto final ou não. Coloca rascunho, coloca... Porque isso faz diferença. Então, monta um portfólio, independente se você acha que tá bom ou não, quem tem que achar é quem tá te contratando, né? Às vezes a visão de você, que acabou de sair de uma faculdade, ou que não tá tão habituada a trabalhar com animação, é uma, e o empregador, a pessoa que já tá mais anos na área, consegue sacar. Isso não tá lindo, mas a gente tem outras sacadas, uma sacada de composição, uma coisa assim, que para você às vezes é muito... Você não fez pensado, mas aquilo tá lá no teu trabalho e a gente consegue identificar. Então, monta o portfólio, não tenha vergonha, porque os homens não têm vergonha. Eles mandam qualquer coisa deles, né? Não que eles sejam todos ruins, né? Muito animador é bom, mas em geral é isso, assim, falta... Sejam um pouco mais ousados. Bota lá, se tiver ruim ou não. Quem vai decidir é o contratante, né? Acho que, principalmente LinkedIn, né? A gente contrata principalmente por LinkedIn
outros estúdios acompanho também, vaga no LinkedIn. Então, eu sei que é meio chato, mas dá uma atenção, né, para essa área. E acho que é isso, assim, é mais... Eu não tenho uma dica, assim, faça uma coisa técnica, é mais uma coisa de posicionamento. Sim. Acho que seria isso.